que se Perdão, ainda inscreveram. não começou. Agora. Então, boa tarde a todos, a todas. Queremos iniciar esse nosso simpósio intitulado Epistemologias Errantes, Comparatismos Nômades, Ecologias da Fricção nas Amazônias, Américas e Áfricas. É o terceiro ano que este simpósio se realiza no âmbito da Abralic, e para nós é um motivo de grande prazer, de grande alegria, poder recepcionar comunicadores que abordarão em seus textos temáticas atinentes a esses lugares de movência, a esses lugares de reflexão. Nós queremos, então, agradecer pela inscrição de vocês e dizer também que será um momento de troca de experiências, olhares em relação às pesquisas que estão sendo realizadas no âmbito do mestrado, de doutorado, e também agradecer à comissão organizadora deste evento da Abralic, o 18º Encontro Abralic de 2022. Nesse momento, nós vamos passar a palavra à professora Exilda para fazer as saudações. Depois nós falaremos a respeito da sistemática que nós adotaremos na realização deste simpósio. Professora Exilda. Boa tarde a todos, assim como o professor Hamilton, eu reitero minha gratidão. É um prazer tê-los aqui nesse simpósio, que muito bem colocou o professor Hamilton, já se encontra no seu terceiro ano, e é sempre muito bom estarmos juntos para aqui fazermos trocas de experiências, realizarmos uma troca leve e agradável de pensamento, e assim poder, de alguma forma, centrar o nosso olhar para esse contemporâneo que nos acomete, essas mobilidades, essas fricções, e o fruto que delas se encontra aí socialmente. Então, é sempre um momento muito agradável, queremos agradecê-los por estar aqui, não é? Sempre muito bem-vindo a escolha que vocês fazem, a escolha que nós fazemos, para que aqui juntos possamos transitar por essas Amazônias, por essas Áfricas, por essas Américas, e pensarmos a fluidez dessas fronteiras que ainda tentam separar povos, culturas e etnias. Sejam muito bem-vindos à Abralic de 2022. Um abraço a todos. Muito obrigado, professora Exilda, pelas palavras iniciais aí de recepção dos nossos simposistas, né? Então, nós vamos falar rapidamente a respeito da organização deste simpósio, como nós vamos proceder no que se refere às apresentações. Nós teremos de 15 a 20 minutos para que vocês possam fazer a exposição das suas pesquisas. Após todos os comunicadores apresentarem os seus trabalhos, nós vamos abrir para aquele momento de diálogo, pergunta, com o objetivo mesmo de estabelecer trocas de experiências. Então, essa vai ser a sistemática do nosso simpósio, e nós teremos hoje 4 apresentações. A sessão de hoje se intitula Ecologias da Fricção, Mapas de Literaturas em Movimento. Nós teremos acesso hoje, nas nossas apresentações, ao trabalho do Claudeir, Natália, Rui e professor Hamilton. Serão 4 apresentações em que a gente vai justamente por esse universo, né, de tentar mapear essas literaturas contemporâneas que se movimentam entre a tendência ao enraizamento e desenraizamento das nossas experiências intelectuais. E para iniciar o ciclo das nossas apresentações, nós convidamos o mestrando Claudeir, que vai nos apresentar a comunicação intitulada Errâncias do Ensinar, os Saberes da Terra em Torto Arado, de Itamar Vieira. Com você a palavra, Claudeir, uma excelente apresentação. Muito obrigado, professor Hamilton. Boa tarde a todos e boa tarde a todas. Peço desculpas exatamente aí pelo transtorno, né, da nossa internet aqui, pela lentidão da nossa internet, aqui no município de Cruzeiro do Sul, no estado do Acre. Né, mas aí vai dar tudo certo. Como o professor mesmo colocou, o senhor já está apresentando, professor, os slides ou não? Começando agora. Certo. E aí, como o próprio professor colocou, né, dentro desse modo aí de apresentação, eu estou pegando aí pela temática, deixa eu só apresentar aí, aparecer aí. Isso, então no caso aí, né, o nosso simpósio,
e aí tem como temática central epistemologias errantes, comparatismos nômades, ecologias da fricção, nas e das Américas, Áfricas e Amazônias. Né? No caso aí, o meu orientador é o professor Dr. Hamilton Queiroz, da Universidade Federal do Acre, e trabalha exatamente no Colégio de Aplicação, né? Na capital Rio Branco. Eu, mestrando, Claudeir de Souza Araújo, aqui também da Universidade Federal do Acre. Professor, só pode passar, tá? E dando continuidade a esse primeiro momento, nós temos como os conhecimentos da teoria crítica e comparatismo podem ser articulados às correntes teóricas, como os estudos culturais, pós-coloniais, descoloniais e geoculturais. Pode passar, tá, professor, para mim adentrar aí. Isso. Então, como foi colocado anteriormente, Errances do Ensinar, os saberes da terra em Torto Arado, de Itamar Vieira. Né? Então, aí nós temos os saberes da terra, Torto Arado, né? Um dos autores, um dos livros, né, mais lidos que nós temos dentro dessa contemporaneidade literária. E aí, quando ele traz esses saberes da terra, né, o porquê desses saberes da terra, ele vai colocar dentro desse contexto, né, o cenário dessa obra é a fictícia Fazenda Água Negra, né, situada na Bahia, um local que representa a síntese do sertão brasileiro, né, e suas relações sociais. Né, essas relações sociais ele vai perpassando ali pelo latifúndio, pelo trabalho servil, e ele é marcado muitas vezes dentro do próprio enredo, né, desse romance, ele é marcado pela violência, é marcado pela seca, marcado pelas crenças, pelas lendas, pelas religiosidades, né, culturais, infelizmente, dentro desse contexto, né, do Nordeste brasileiro, né, que está tão enraizado ainda nesse cenário. E aí, quando ele coloca exatamente os saberes da terra, esses saberes, ele vai estar mais voltado para as duas personagens principais dessa obra, que o próprio autor ele coloca ali como as vozes femininas, né, que é das personagens a Bibiana e a Belonísia. Que essas vozes, elas expressam exatamente tanto as memórias individuais das duas, como também envolve as memórias coletivas. Né? E essas vozes, elas ecoam exatamente dentro do próprio cenário, da busca de procurar minimizar as desigualdades raciais, sociais e de gênero que existe dentro do contexto do qual essa obra ela vai exatamente ali, como eu colocaria, vai exatamente caminhando e percorrendo todo esse cenário. Mas quando ele coloca exatamente essa questão dos saberes da terra, dentro todas essas problemáticas que são apresentadas, né, de luta, de resistência, né, por esses povos, ele vai dizer, e dentro da própria leitura, que essa é uma obra atemporal, né, que nós não nos situamos, nós não temos como dizer que essa obra é do Brasil colônia, da época do Brasil colônia, é da época atual, é da época do Brasil Império, é da época da República, não tem. Por quê? Porque são problemáticas que nós temos, né, de violência contra a mulher, de criminalidade, de injustiças, de lutas pela terra, que perpassam exatamente todo o processo histórico brasileiro. Isso já passou, professor? Professor? Você pode pedir para ele passando à medida que você for fazendo, por favor. Tá. Professor pode passar. É porque ainda não estou acompanhando Aí, aqui. Itamar, nesse slide. Espera aí, só um minutinho.
E aí nós temos exatamente compreender em Torto Arado os saberes de um Brasil, que no celular, fica tão pequenininho, compreender em Torto Arado os saberes de um Brasil profundo, cartografado e problematizado através de culturas, epistemologias e de linguagens polifônicas. Então, todo o enredo dessa obra, ela está voltada exatamente para que nós possamos tentar compreender, né, esses saberes desse Brasil tão profundo, desse Brasil tão cartográfico, que nós temos, né, desde a época do Brasil colônia, como eu tinha colocado anteriormente, que ele vai exatamente ali perpetuando até os dias atuais, né, através das culturas, através das epistemologias e através dessas linguagens apolifônicas. Então, aqui, a própria obra, ela faz uma reflexão, né, pautada nas ações de humanidade e equidade social. Né? Creio eu, e eu tenho essa convicção, que realmente, a partir da leitura dessa obra, da reflexão, e que a gente vai lendo, e vai adentrando, e vai tentando se situar dentro dessa obra, a gente surge vários questionamentos, né? Que realmente nós temos muitos problemas, né, de preconceito, de luta pela terra, de violência, de assassinatos e tudo mais. E essas ações humanas, elas têm que serem vistas e revistas, procurando exatamente ali uma equidade social, onde, sem menosprezar ninguém, sem ter preconceito contra os povos indígenas, contra as minorias, contra as mulheres, né? Buscando exatamente uma sociedade ali mais justa. E aí ele coloca que mapear as figurações dos saberes da Terra, nos quais as humanidades, linguagens e vidas realmente importem, né? Onde todas as vidas realmente importem, né? Sejam elas dos povos indígenas, sejam elas dos quilombolas, sejam elas da minoria, sejam elas das mulheres, né? Que realmente tem que importar, e nós temos que exatamente trazer para o seio local, né, esses questionamentos e essas indagações. Então, permitir reler, reescrever, imaginar e reimaginar o fio de corte, né, que são termos que são utilizados, onde o Itamar Vieira ele apresenta, né, aí essas pronúncias, né, o fio de corte, o torto arado, o rio de sangue, né, de violência, né, com vistas a compreender a errância do ensinar e a aprender que praticamos neste cotidiano contemporâneo. Então, é uma obra que ela apresenta aí, alguns conflitos, né, que tenta exatamente buscar conciliações, né, coexistentes na vida das principais personagens que nós temos, que no caso aí a Bibiana, eu tinha colocado anteriormente a Bibiana e a Belonísia. Né? E aí o Torto Arado, mais do que o título desta obra, ela vai representar exatamente esse instrumento, né? Agrícola arcaico que nós temos dentro desse cenário local, é um instrumento obsoleto, né, que simboliza as permanências do passado colonial, né, e as marcas indeléveis deletérias da escravidão. Né? Então, o povo realmente fundante na formação da sociedade do Estado brasileiro, né, de suas mazelas e de suas desigualdades. Então, o Torto Arado, ele tem esse poder, né, de fazer com que o leitor ele sinta e ele traga exatamente para o seu meio, para as suas indagações e para os seus questionamentos, as chagas sociais, que o entender torna-se uma cicatriz no consciente. Né? Por toda a narrativa, fica nítido que a relação das personagens com o trabalho, a terra, a família e a cultura local é a mesma de diversos brasileiros. Então, era como eu tinha colocado, é uma obra atemporal, né, que essas problemáticas nós temos, né, desde lá do Brasil colônia, e que, infelizmente, eles foram se perpetuando até os dias de hoje. E aí, para finalizar, creio eu que já vai dar tempo, eu perdi aqui o meu horário, ao longo de Torto Arado, há diversos tons que permeiam a fluidez, não só a tensão do começo,
a obra transita nos diversos sentimentos gerados pela injustiça. Né? Então, ele busca exatamente despertar no leitor essa concepção, né, de fazer com que nós venhamos a lutar por dias melhores, venhamos a lutar pela justiça social, por um mundo melhor, por uma sociedade brasileira mais justa, mais humana, mais igualitária, sem discriminação de nenhum povo, de nenhuma etnia, de nenhuma raça. Então, essa obra ela é muito importante e ela fez exatamente eu estar pesquisando, é uma pesquisa que está em andamento ainda, tenho muito a ler, muitas entrevistas a assistir e tudo mais, mas é uma obra que fez exatamente eu refletir, né, como ser humano, como cidadão brasileiro, né, que nós temos exatamente que tentar fazer com que essas mazelas, elas não façam mais parte desse contexto atual que nós temos dentro da nossa sociedade. Professor Hamilton, deu quanto tempo aí já? 12 minutos. Você ainda tem tempo um pouquinho. Então, como ainda tem 3 minutinhos aí, então significa, dentro dessa obra também, que através desse cenário, né, da obra de Torto Arado, opressor, é mostrada a revolta, né, através de uma das irmãs, né, sendo que torna-se professora e através do estudo, através do ensino, ela faz com que toda aquela comunidade venha reivindicar por seus direitos e por melhores condições de vida. Então, no momento em que ela observava exatamente aquele mando e desmando que existia dentro da sua própria família, que do cultivo da terra, que a terra não era deles, que quando o colonizador, posso colocar assim, como colonizador, chegava e tirava um terço de tudo que era produzido, né, tudo que era de bom e de melhor daquela terra, ela se questionou, disse, meu Deus, somos nós que estamos cultivando, se somos nós que estamos arando a terra, por que isso está acontecendo com a nossa família? Por que isso acontece com a nossa família? E é um problema que vem se arrastando desde a época da avó dela e até os dias atuais. Então, torna-se um momento de revolta, de reflexão, e aí ela vai exatamente através da educação tentar transformar a vida daquele povo. Aí o livro tem como base trama de desigualdade, né? Tem como base essa questão das desigualdades, porque os donos da terra não são os que pegam na enxada. É trama de violência, de fome, da falta, da seca, da agressão familiar, da perda e do medo. Né? Então, assim, são palavras e contextos que deixam exatamente uma reflexão para todos nós, né? Que nós temos que lutar diariamente contra todo esse tipo de problemas que aflige aos nossos povos, né? Que aflige a nossa sociedade. E é isso, professor. Fiz o que pude. Muito obrigado, Claudeir, pela apresentação. Dando prosseguimento às nossas apresentações, vamos agora à fala da Natália, que vai abordar a temática Manuel de Barros e Ivan Campos, uma leitura não dicotômica. Com você a palavra, Natália. Sim, vou colocar a apresentação aqui. Só um instante. Por que não está aparecendo aqui?
Tá aparecendo? Está sim, Natália. Então tá, então vou dar início. Então, boa tarde a todos os colegas. Meu nome é Natália Oliveira Jung, eu sou mestranda do Programa de Estudos Literários da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na linha de pesquisa de escrita criativa. Sou orientanda do professor Luiz Augusto Fischer. E essa pesquisa que eu vou apresentar para vocês, ela de certa forma, ela foi que deu início à pesquisa que eu estou fazendo no mestrado, mas não é necessariamente essa pesquisa. Essa pesquisa, na realidade, eu desenvolvi no final da graduação de letras, né? Eu também sou formada em ciências sociais, atuei muitos anos como antropóloga, e não consegui desvincular completamente a antropologia das minhas pesquisas, então vocês vão perceber que existe um diálogo muito próximo com a antropologia contemporânea. Bom, a pesquisa o trabalho chama Manuel de Barros e Van Campos, uma leitura não dicotômica. Bom, o resumo com um grande interesse pela arte gerada às margens dos contextos metropolitanos, encontramos no poeta pantaneiro Manuel de Barros e no artista plástico acreano Van Campos, não apenas porta-vozes dessas artes, como também artistas capazes de as produzir com uma peculiar visão de mundo. Para o poeta, pessoas, elementos da natureza e coisas são seu material de fazer poesia. Misturam-se de tal forma, parecendo não haver separação entre o homem e a natureza, entre sujeito e objeto. Da mesma forma, o artista plástico manifesta em suas telas a simbiose não dicotômica entre diferentes elementos da natureza. No intuito de investigar essa possível significação, nos respaldamos nas discussões relativas ao antropoceno, pelo viés de pensadores contemporâneos como Bruno Latour, Philippe Descola, Isabelle Stengers e Donna Haraway, Eduardo Viveiros de Castro e Débora Danowski. Analisaremos, então, poemas de Manuel de Barros sobre a visão de mundo baseada nas cosmologias dos povos indígenas da América, sobretudo amazônica. A partir daí, estabelecemos uma comparação com algumas telas do artista plástico Van Campos, buscando elucidar a homologia contida na obra dos artistas mencionados. Concluímos que seus modos de produção poética, tanto literária quanto visual, não se aplicam ao enfatizado antagonismo cultura versus natureza, revelando certa sensibilidade ecológica ainda pouco evidenciada e apreciada na produção artística brasileira. Então, o objetivo é apresentar a homologia entre as obras de Manuel de Barros e Van Campos, sob a luz da cosmologia ameríndia. Falar um pouquinho do Manuel de Barros, que é já bastante conhecido, né? Ele nasceu em 1916, em Cuiabá, mas foi criado numa fazenda em Corumbá, próximo a Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Estudou no Colégio São José, no Rio de Janeiro, e foi para lá muito novo, né, 12 anos, passou 30 anos lá no Rio de Janeiro. Em 1937, ele publicou seu primeiro livro de poesia, Poemas Concebidos Sem Pecado. Depois ele viajou pela Europa, estudou cinema, arte em Nova York. Em 58, ele se mudou com a família para o Pantanal. Viveu um período de intensos e rústicos trabalhos para formar a fazenda. Por isso, durante quase 10 anos, pouco se dedicou à literatura. Nos anos 60, vivendo em Campo Grande, foi premiado pelo livro Compêndio para o Uso dos Pássaros, e nos anos 70 voltou para a cena literária, com matéria de poesia. A partir de então, conquistou vários prêmios importantes, como a PCA, Jabuti e Nestlé de Literatura. Nos anos 2000, sua obra foi publicada em Portugal, recebeu prêmios internacionais e foi traduzida para vários idiomas. Faleceu em 2014. Agora, menos conhecido, Ivan Campos, que é um artista plástico aqui do Acre, né, em Rio Branco. Ele nasceu em 1960 aqui em Rio Branco, e desde os 8 anos ele já pilotava pincéis e tintas, criando os desenhos e pinturas para os bordados da sua mãe, sua maior incentivadora. Ivan recebeu grande influência das histórias em quadrinhos, desenvolvendo sua arte de forma autodidata, descobrindo através de técnica própria um estilo que ele mesmo prefere não definir, mas que para os cultores das artes plásticas passeia entre o expressionismo muito particular, quase abstrato, um realismo e surrealismo. Uns dizem que é uma pintura espiritual, ele diz, nostálgica. Prefiro não definir. As telas, em sua maioria, mergulham nas temáticas amazônicas. Muitas delas estão nas mãos de apreciadores nos Estados Unidos, Japão, Alemanha, Itália, Argentina e Brasil. Em 2006, ganhou o primeiro lugar do Salão Hélio Melo de Artes Plásticas.
Ele é um artista bastante hermético, ele não é muito das mídias, a gente pouco tem contato com ele, e é muito difícil de conseguir uma obra dele também, mas são fantásticas, eu sou muito fã do Ivan Campos, e também por isso escolhi para fazer esse diálogo com o Manuel de Barros. Bom, vou falar então um pouquinho da poesia do Manuel de Barros, para a gente ir aproximando da obra do Ivan Campos. Matéria de Poesia, um dos livros do poeta de Manuel de Barros, ele disserta sobre o que serve ou não serve a poesia, utilizando-se de toda e qualquer coisa existente. Une palavras que constroem significados curiosos, sentidos estranhos. Seu extremo é chegar às coisas inúteis, assim como seu fazer, diz, é a prática de ser inútil. Ele sempre diz, o poeta é ser inútil, ele é inútil. A prática dele é trabalhar com as coisas inúteis. Nem por isso deixa de fazê-lo, pois há de haver lugar a todas as coisas inúteis. Colocá-las na poesia é um gesto sublime, no mínimo. Aí eu vou ler um trecho da poesia dele, que é Matéria de Poesia, que faz parte, né, desse livro, que também recebe o mesmo nome, que é enorme, né, mas eu peguei só um trecho dela. Todas as coisas cujos valores podem ser disputados no cuspes à distância servem para a poesia. O homem que possui um pente e uma árvore serve para a poesia. Terreno de 10 por 20, sujo de matos, que nele gorjeiam, detritos semoventes, latas, servem para a poesia. Um Chevrolet gosmento, coleção de besouros abstêmios, o bule de braque sem boca, são bons para a poesia. As coisas que não levam a nada têm grande importância. Então, Manuel de Barros, ele costuma usar as coisas na sua poesia e também muitos elementos da natureza, né? E ao incluir todas as coisas, inclusive as coisas em si, o poeta as torna não só objetos, mas também sujeitos, e os retoma como objetos novamente antes de lançá-los a uma interrogação própria de sujeito. E é neste contínuo e descontínuo das coisas, todas elas, que a poesia de Manuel de Barros nos tira o fôlego. Nesse tirar o fôlego, notamos que sua poesia propõe uma forma diferente de ver o mundo, algo que vem sendo tratado pela antropologia contemporânea, a cosmologia ameríndia. Não existe uma forma de ver o mundo que ela não é só a forma ocidental, que é a mais comum, que a gente está acostumado a ver as coisas separando pares de opostos, né? E eu percebo na poesia do Manuel de Barros que ele tem essa cosmovisão diferenciada das coisas, de tratar as coisas como sujeito, de procurar interpretar o sujeito, seja nas pessoas ou nas coisas, e principalmente nas coisas. E essa visão, ela é chamada, dentro da antropologia, de perspectivismo ameríndio, né, que é a cosmologia ameríndia, dos povos originários das Américas. E por que a gente tem uma visão dicotômica das coisas, separando tudo em pares de opostos? Por conta do nosso antropocentrismo, né, da forma que o homem se coloca como centro do mundo, né? Existe um escritor acriano, também acriano, que é o Antônio Alves. Ele é um cronista, também poeta, e ele tem um livro que ele tem uma afirmação que diz assim: o antropocentrismo não é um erro que deva ser punido, é uma ilusão que pode ser superada. E eu adoro essa afirmação dela. Realmente é uma ilusão que pode ser superada. E quem nos ensina a superar essa ilusão são justamente os povos originários das Américas, a cosmovisão indígena, né, dos povos ameríndios. O homem como centro do universo, servindo-se da natureza como se ele mesmo não fosse parte dela, trata-se de uma das visões mais equivocadas sobre a existência humana e amplamente difundida. Esse pensamento ocidental, dicotômico do homem versus natureza, cultura versus ciência, matéria versus espírito, e tantos outros pares de aparentes opostos nutrem nosso imaginário e se perpetuam na literatura universal. Essa tela que vocês estão vendo é uma tela do Ivan Campos. Vocês podem ver que ela tem vários elementos, né? Ela mistura vários elementos, ela mimetiza, metamorfoseia esses elementos que a gente fica com dificuldade até de distinguir, né? A gente olha, você vê que o meio tem um peixe, tem uma água, e a gente vai analisar algumas outras telas para ir comparando com a poesia do Manuel de Barros. Veja bem, essa outra tela do Ivan Campos, que é ainda mais complexa, né, com elementos, diversos elementos,
e que é uma floresta, né, que ele está apresentando, e eu vou ler essa poesia, que é que chama Metamorfose 12, no caso, que são separadas. Natália, por favor, só te interrompendo, diminui um pouquinho a imagem para ficar mais legível, para mim está muito borrada, eu estou muito curiosa com a tela. Pois não é, ela ficou, depois que eu passei para PDF, ela deu Melhorou uma agora, diminuída na melhorou qualidade. bastante. Ótimo, obrigada, Melhorou? desculpa. Tá. Sim. Estou atravessando um período de árvore. O chão tem gula de meu olho, por motivo que meu olho tem escórias de árvore. O chão deseja meu olho vazado para fazer parte do cisco que se acumula debaixo das árvores. O chão tem gula de meu olho, por motivo que meu olho possui um coisário de nadeiras. O chão tem gula de meu olho pelo mesmo motivo que ele tem gula por pregos, por latas, por folhas. A gula do chão vai comer o meu olho. No meu morrer tem uma dor de árvore. Veja bem, ele trata, o chão que pra gente, nossa visão ocidental, dicotômica, é um objeto, a gente trata como objeto, né? Só que aqui ele está tratando o chão como sujeito. O chão deseja meu olho vazado para fazer parte do cisco que se acumula debaixo das árvores. Então, o chão, ele deseja o olho, o chão quer o olho, e o olho vazado para fazer parte do cisco. Então, um olho vazado, um olho que não está servindo ao olhar, né? O chão tem gula do meu olho por motivo que meu olho possui um coisário de nadeiras. Um coisário de nadeiras é como se fosse um monte de nada, né? Um monte de nada, ele possui um monte de nada. Então, ao mesmo tempo, ele está falando, esse é o olho que é cheio de nada, que não vê nada. Ele está tratando esse olho como objeto, e o chão está sendo sujeito. E o nosso olho, que seria para analisar as coisas como os objetos, como sujeitos, eles não estão fazendo essa função. Eles estão tratando tudo como objeto. Então, ele vai tratando que o chão vai comendo o olho, vai comendo pregos. O chão tem gula do meu olho pelo mesmo motivo que ele tem gula de pregos, latas e folhas. Está tratando tudo como se fosse a mesma coisa. E no meu morrer tem uma dor de árvore. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Aqui é um detalhe da tela. Não sei se está nítido para vocês. Está um pouco embaçado também. É aquela mesma tela, eu tirei um detalhe dela para vocês verem a quantidade de elementos. Aqui você tem um jacaré, tem um peixe que está dentro do jacaré, aqui sai uma água, essa água cai aqui nesse raiz de árvore, que não sabe se é uma queda d'água ou se é uma árvore, o tronco de uma árvore, que vai dando seguimento a outros elementos da natureza, e eles vão se unindo de uma forma muito metamorfoseada, né, misturada. Então, mimetismo muito grande de elementos, que, para mim, é quase como se fosse uma ilustração da poesia do Manuel de Barros, como se estivesse ilustrando essa mistura desses objetos, mas que esses objetos a gente vai vendo como sujeitos e não como objetos. Aqui é outra parte da poesia. Nas Metamorfoses, em 240 fábulas, Ovídio mostra seres humanos transformados em pedras, vegetais, bichos, coisas. Um novo estágio seria que os entes já transformados falassem um dialeto coisal, larval, pedral, etc. Nasceria uma linguagem madruguenta, adâmica, edênica e inaugural, que os poetas aprenderiam desde que voltassem as crianças que foram, as rãs que foram, as pedras que foram. Para voltar à infância, os poetas precisariam também de reaprender a errar a língua. Mas é um convite à ignorância, a enfiar o idioma nos mosquitos, seria uma demência peregrina. Então, você veja bem que ele fala justamente, é como se ele narrasse a obra, né? O vídeo mostra seres humanos transformados em pedras, vegetais,
bichos, coisas. Um novo estágio seria que os entes já transformados falassem um dialeto coisal, laval, pedral. Então, esses entes, que são coisas, que falariam esse dialeto, eles são todos tratados como sujeitos. E essa é a grande questão da perspectiva, do perspectivismo ameríndio, desse olhar as coisas, os objetos, como sujeitos, e não como objetos. Ao afirmar, estou atravessando um período de árvore, o chão tem gula do meu olho, trata-se de uma construção poética para além das figuras de linguagem. A árvore é sujeito e objeto, assim como o chão também o é. Essa continuidade do eu no outro e o outro no eu é assunto para a poesia, ou resultado poético, como afirma Otávio Paz. A poesia não diz eu sou tu, diz meu eu és tu. A imagem poética é a outridade. E a outridade é assunto da antropologia também. Onde começa ou termina a natureza ou o homem é assunto de extrema necessidade contemporânea, onde nunca esteve tão evidente que um sem o outro não há, como se nunca tivesse sido assim. Mas há diferentes formas de perceber a continuidade das naturezas. Diferentemente do dualismo mais ou menos redutivo que em nossa visão moderna do mundo rege a distribuição dos humanos e dos não humanos em dois campos ontologicamente distintos, as cosmologias amazônicas exibem uma escala dos seres em que as diferenças entre os homens, as plantas e os animais são de grau e não de natureza. Então, os homens, as plantas, os animais e os fenômenos da natureza, como o vento, os trovões, eles são todos sujeitos, e eles veem os outros como sujeitos a partir de suas próprias perspectivas. Então, eles não são o homem que é o único capaz de ver, de fazer esse pensamento do outro. As plantas também fazem isso, os animais também fazem isso, o vento faz isso. A convenção interpretativa ameríndia segue o princípio de que um objeto é um sujeito incompletamente interpretado, diferente da forma como nós vemos. Nós vemos que o outro, ele é um objeto que pode ser interpretado em sua completude. E é justamente o oposto. A convenção ameríndia, ela segue o princípio de que o objeto é um sujeito incompletamente interpretado. Aqui temos mais uma tela do Ivan Campos, que eu amo, que é um seringueiro. Vejam bem que aqui é uma seringueira, e ela está sendo cortada, e aí você vai vendo a mão, que seria parte da seringueira, mas que também ela se une a esse cipó, se une à mão e ao pé do seringueiro, e ela vai fazendo um mimetismo, né? Na tela ao lado, a mão, o pé do homem, a raiz, o tronco da árvore se continuam mutuamente. O chão, o cipó, funde-se no fundo da tela. A distinção entre um e outro, mas também a continuidade de um no outro. Equivalente quando Emanuel de Barros, o chão deseja meu olho vazado para fazer parte do cisco que se acumula debaixo das árvores. E no meu morrer tem uma dor de árvore. A fusão do eu no outro e o outro no eu forma o todo em si, ficando o julgamento do que é um ou outro a perspectiva de quem é o eu ou o outro. A mistura, o mimetismo e a metamorfose de um ente em outro na tela de Ivan Campos possuem estruturas homólogas à concepção artística dos poemas de Manuel de Barros. Os elementos de uma arte vêm-se confrontados com os de uma arte diferente, afirma Kandinsky. E desta forma, podemos comparar uma arte com outra, nos respaldando na homologia estrutural proposta por Gonçalves. Buscar as equivalências homológicas entre sistemas distintos é verificar possíveis correspondências entre tais procedimentos e também verificar as diferenças de operacionalização de recursos oferecidos por cada um dos meios expressivos. Claro está que os meios utilizados para expressão artística são completamente diferentes, as letras num e as cores noutro. No entanto, a matéria, ou o espírito, da construção das duas expressões são oriundas de outra acepção de nós, a que aponta para o nodal, para o entrelaçamento, para as articulações entre agenciamentos heterogêneos entre si. Então, essa é a minha visão do fazer poético do Manuel de Barros e também do Ivan Campos. Para mim, o que o Ivan Campos ele faz é poesia com as cores, e o que
o Manuel de Barros faz pintura com arte plástica, com as palavras, com as letras. Aqui são as referências. E eu agradeço a vocês todos. Eu consigo fazer aqui a apresentação. Muito obrigado, Natália, pela tua apresentação. Vamos agora passar à apresentação do Rui Moreno de Araújo, que vai nos falar a respeito das vozes em trânsito, as marcas da colonialidade em Maria de Conceição Evaristo. Com você a palavra, Rui. Obrigado, professor. Boa tarde a todos. Sou o Rui Moreno, sou mestrando do ensino de Unidades e Linguagens da Universidade Federal do Acre. Tenho o professor Milton como meu orientador. E antes de seguir a minha apresentação, eu queria retomar duas marcas apresentadas pelo Claudeir e pela Natália, que serão de grande valia para o meu raciocínio aqui. Primeiro, a fala do Claudeir lá em Torturado, quando ele apresenta a obra como sendo um ato de luta e de resistência. E depois, Natália, quando ela apresenta a fala do Manuel de Barros quanto à inutilidade da poesia, né? Então, não tem nada de inútil, né? Sabemos disso, e é essa poesia que vai assegurar, essa literatura que acaba assegurando a luta e a resistência contra tudo que nos massacra. Bem, o título do nosso trabalho é Vozes em Trânsito, as marcas da colonialidade em Maria de Conceição Evaristo. O objetivo do trabalho é discutir, a partir da análise do conto Maria de Conceição Evaristo, as marcas da colonialidade, analisando a figuração das vozes da cultura afro-brasileira. Para tanto, partimos da reflexão sobre os caminhos para a construção do pensamento decolonial. Sendo assim, nossa discussão partirá dos debates teórico-ideológicos, da ecologia de saberes de Boaventura de Souza Santos e do giro decolonial de Luciana Balestrin. Em diálogo com horizontes críticos, discutiremos alternativas epistemológicas para traduzir os traumas e as tramas da colonialidade. Dessa forma, acreditamos que poderemos mapear o itinerário das vozes afro-brasileiras, marcada na trajetória da personagem Maria, um corpo-linguagem em trânsito que testemunha a força das representações literárias culturais da colonialidade. Esperamos, portanto, rastrear as vozes em trânsito tanto no espaço literário quanto na realidade social brasileira, com vistas a compreender, valorizar e discutir as marcas das identidades, culturas e imaginário da escritora Conceição Evaristo. Irei aqui fazer um breve relato da biografia da autora Conceição Evaristo. Conceição Evaristo é uma escritora brasileira, nasceu em 1946 em Belo Horizonte. Em 1973, migrou de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, em busca de melhores condições de vida. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, graduou-se em letras e se tornou professora na rede pública de ensino. É autora de obras reconhecidas internacionalmente, ganhadora do Prêmio Jabuti de 2015, doutora em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense, mestra em literatura brasileira pela PUC-Rio, professora, empregada doméstica, favelada, a segunda de 9 filhos, mulher negra, mãe, filha, gente. A obra que lhe deu o Prêmio Jabuti foi Olhos d'Água, que foi publicado originalmente em 2014, que é uma coletânea da qual nós extraímos o conto que iremos analisar. Passou a escrever e publicar suas obras pela necessidade de externar suas angústias e apresentou ao mundo literário o termo escrevivência, e que passou a ser tratado como um método-conceito para retratar a vivência e a experiência de vida através da literatura,
Conceição Evaristo, com a sua literatura afro-brasileira decolonial, mudou a trajetória de subalternidade traçada para a sua família. Sua literatura denuncia a exploração social dos negros e exalta a força, a resistência de uma população que é massacrada diariamente. Para continuar, não, e em função do tempo que nós temos, não irei fazer a leitura integral do conto, mas vou fazer um breve resumo do conto, apresentar quem é a autora. Depois do breve resumo do conto, iremos passar para a análise do mesmo e, em seguida, faremos nossas conclusões. Antes de fazer o breve resumo do conto Maria, eu quero dizer quem é Maria. Maria, essa personagem, é também uma empregada doméstica, é uma mãe solteira com 3 filhos, que trabalha todos os dias para manter o mínimo de condições e sustento de sua família. E agora vou partir para um breve resumo do conto. A personagem Maria é a protagonista do conto que, após mais de um dia árduo de trabalho, retorna para sua casa levando os restos da festa do domingo, festa essa na casa da patroa. Levou as frutas que enfeitaram a mesa, o osso do pernil. Ganhara também uma gorjeta que seria usada para comprar remédios para os filhos gripados. Após mais de meia hora esperando o ônibus chegar, Maria embarca levando as frutas, a gorjeta, o osso do pernil, o cansaço e a alegria de poder alimentar e cuidar dos filhos. Percebeu que o ônibus não estava lotado e assim poderia sentar e descansar. Mas dentro do ônibus, Maria reencontrou o pai do seu filho mais velho. Naquele momento, lembrou do passado e teve saudades. Os primeiros enjoos, a vida deles no barraco, da barriga enorme. E pensou Maria o quanto a vida era dura sem o antigo companheiro. Levar essa vida sozinha é realmente muito árdua. Os dois tiveram um breve diálogo, e aqui apresento algumas perguntas que o antigo companheiro de Maria fez. Abro aspas. Como vai o menino? Sabe que sinto falta de vocês. Você já teve outros filhos? Maria, não te esqueci. Está tudo aqui no buraco do peito. Fecho aspas. Ainda dentro do ônibus, o homem se despediu de Maria e, juntamente com um comparsa, passaram a assaltar os passageiros. Maria nunca havia visto um assalto no ônibus e, com muito medo, lembrava dos 3 filhos. Os passageiros, em silêncio, obedeciam ao pedido para que entregassem tudo. O comparsa passou por Maria e dela nada pediu. Os assaltantes desceram. Neste momento, uma voz feroz, aos berros, acusa que Maria conhecia os assaltantes. Agora, Maria, acusada de pertencer ao grupo de assaltantes, foi linchada por alguns passageiros, foi assassinada. E assim acaba o conto. E antes de seguir para a análise do conto, eu quero aqui passar aos colegas e aos professores as minhas considerações sobre alguns termos que estamos usando. Colonialidade e decolonialidade. Colonialidade, entendemos como sendo uma forma, um processo de ocupação territorial, de exploração de recursos naturais da região colonizada, e ainda a imposição de um conhecimento hegemônico do colonizador frente à colônia, um total desrespeito às culturas e aos conhecimentos já existentes. E para exemplificar o processo de colonialidade, temos a expansão, a partir do século XV, dos domínios dos países europeus aos demais continentes, a África, a Ásia e também as Américas. E quanto à decolonialidade, entendemos que decolonialidade como um movimento de resistência da colônia em relação às imposições do colonizador. Essa resistência está
na retomada dos territórios, no resgate dos conhecimentos devastados pela colonização e ainda provando que há um conhecimento científico além das fronteiras do colonizador. E agora quero seguir para a análise do conto. O conto, narrado em terceira pessoa, apresenta marcas de colonialidade presente em nosso cotidiano que nos reporta ao passado escravagista e usurpador do Brasil colônia. Maria serve sua patroa da mesma forma que seus antepassados serviam aos senhores da Casa Grande, e ainda continua se alimentando dos restos de comida que não são aproveitados pela patroa ou pela Casa Grande, conforme podemos observar no trecho abaixo tirado do conto. No dia anterior, no domingo, havia tido festa na casa da patroa. Ela levava para casa os restos, o osso do pernil e as frutas que tinham enfeitado a mesa. Ganhara as frutas e uma gorjeta. O osso a patroa ia jogar fora. Estava feliz, apesar do cansaço. Evaristo, 216, página 39. Sigo aqui na análise, indicando que a personagem Maria se desloca para dentro do ônibus como se estivesse adentrando metaforicamente a uma senzala e ao encontro dos seus semelhantes. Semelhante na subvida, semelhante na rotina exaustiva para sustentar a família, submetendo-se às mais perversas formas de exploração e de subalternização. Mesmo assim, as vozes dos seus semelhantes levantaram-se contra ela. Abro aspas. Negra safada, vai ver que estava de coleio com os dois. Fecho aspas. E continuaram as acusações. Abro aspas. Aquela negra safada estava com os ladrões. Maria se defendeu dizendo, abro aspas, não conhecia assaltante algum, não devia satisfação a ninguém. Fecho aspas. Expressando o desprezo pela cultura e o saber do outro, e ainda no ato de silenciamento do oprimido, característica comum ao processo de colonialidade, surge a voz opressora, abro aspas. Olha só, a negra ainda é atrevida, disse o homem, lascando um tapa no rosto da mulher. Alguém gritou, lincha, lincha, lincha. Uns passageiros desceram, outros voaram em direção a Maria. Mas antes do trágico final do conto, devemos observar o registro do processo de decolonialidade nos momentos em que vozes saem da invisibilidade e partem em defesa de Maria. Primeiro, abro aspas, o rapazinho negro, afirmando que não fora assaltado da mesma forma que Maria. E, em seguida, a nova tentativa de defesa, parte do motorista. Abro aspas. O motorista tinha parado o ônibus para defender a passageira. Calma, pessoal. Que loucura é essa? Eu conheço esta mulher de vista. Todos os dias, mais ou menos nesse horário, ela toma o ônibus comigo. Ela está vindo do trabalho, da luta para assustar os filhos. Fecho aspas. Seus defensores foram silenciados pelos gritos. Abro aspas. Lincha, lincha, lincha. Maria punha sangue pela boca, pelo nariz e pelos ouvidos. A sacola havia arrebentado e as frutas rolavam pelo chão. Quando o ônibus esvaziou, quando chegou a polícia, o corpo da mulher estava todo dilacerado, todo pisoteado. Fecho aspas. Maria foi vítima não do assalto, mas sim dos seus semelhantes dentro da senzala de ferro representada pelo ônibus. Seguindo, acrescento que Conceição Evaristo apresenta um registro de decolonialidade quando Maria reage às acusações de seus semelhantes opressores, e ainda na tentativa de sua defesa por parte das vozes do rapazinho e do motorista.
infelizmente ambos silenciados pela força opressora. Mas se considerarmos o conto Maria e ainda o conjunto da obra da autora, podemos afirmar que o registro de decolonialidade trazida por Conceição Evaristo também está na exaltação das culturas subalternizadas e, principalmente, valorização dos conhecimentos transferidos por gerações através da oralidade, dando voz às personagens através de experiências vividas ou observadas e, posteriormente, apresentadas por sua escrevivência. Esta escrevivência que também concebe o registro da oralidade, possibilitando, através desse registro, o caráter normativo de conhecimentos ignorados, não tratados como ciência pelo processo de colonialidade. Professor, o tempo está tranquilo? Posso continuar? Está tranquilo, Rui, pode avançar. Pronto. Quero partir agora para as minhas conclusões, mas preciso aqui exaltar os dois autores que me embalizaram, além de Conceição Evaristo. Eu quero aqui citar um trecho da obra da professora Luciana Balestrin. E vou aqui citar o que ela apresenta. Né? No Balestrin, nos apresenta pontos que enaltecem o papel e a importância dos autores com marcas de decolonialidade, frente aos ainda atuais movimentos de colonialidade. Aspas, e passo a citar a Balestrin. O papel e a importância da teoria repousam não somente na sua capacidade explicativa, mas também no seu potencial normativo. Se toda teoria serve para algo ou para alguém, é razoável a partir do princípio de que ela reproduz relações de colonialidade do próprio poder. Historicamente, a teoria e a filosofia política foram predominantemente pensadas do norte para o norte. Por outro lado, ela serviu como um pilar fundamental para a arquitetura da exploração, dominação e colonização dos povos não situados no Ocidente exemplar. Por outro, o Ocidente foi capaz de reagir desde dentro, improvisando teorias outras, críticas e contra-hegemônicas. Essa marginalidade teórica dialoga com as versões periféricas e subalternas produzidas fora do Norte. Dessa perspectiva, decolonizar a teoria, em especial a teoria política, é um dos passos para a decolonização do próprio poder. Balestrin, 2013, página 109. Sigo ainda dizendo que se faz importante destacar que uma das bases teóricas para a decolonialidade é o sentido de ecologia dos saberes apresentado por Boaventura de Souza Santos. O autor chama atenção quanto à existência de outros conhecimentos, entendendo que não podemos nos limitar apenas ao conhecimento científico puro, mas sim estarmos abertos ao vasto conhecimento contido no senso comum. Nesse sentido, Boaventura também ele quer explicar que a ideia da ecologia dos saberes não vem negar de forma alguma o conhecimento científico. Assim, compreendemos que o conto Maria, de Conceição Evaristo, apresenta claramente as marcas da colonialidade existente no Brasil, vitimando diariamente a cultura afro-brasileira e a cultura dos povos originários. E ainda que a escrevivência e a ecologia dos saberes nos apresentam os caminhos para a construção do pensamento decolonial em busca da reparação dos traumas da colonialidade. Por isso, a valorização e a discussão das nossas identidades e culturas apresentadas na escrita de Conceição Evaristo e dos outros autores decoloniais representa resistência, insubordinação e rompimento com a trajetória de subalternidade trazada para as nossas vidas.
Conceição Evaristo rompeu sua trajetória de subalternidade com muito sofrimento e resistência. Se para ela, para Conceição Evaristo, e abro aspas, a escrevivência serve também para as pessoas pensarem, fecho aspas, passamos agora a pensar numa ecologia das escrevivências ou numa escrevivência dos saberes. E assim concluo, e obrigado pela atenção de todos. Muitíssimo obrigado, Rui, pela apresentação. Nós vamos passar agora à última apresentação do nosso simpósio, que será feita por mim. Pedir à professora Exilda que controle a questão do tempo, tá bom? Eu vou projetar uns slides. Tudo bem. Tudo bem, estou aqui observando o tempo também. Conseguimos visualizar? Então, boa tarde a todos, a todas. Eu quero dizer que essa apresentação de hoje é uma espécie de elogio ao poeta, ao intelectual, ao professor Henrique Silvestre Soares. A comunicação se intitula Entre uma literatura anfíbia e uma docência solidária, Ecologias da Leitura na Poética de Henrique Silvestre Soares. Essa comunicação ela tem minha autoria, autoria da professora Exilda Silva e de nossa grande mestra Simone de Souza Lima. Professora Simone, professor Hamilton, vinculados ao UFAC, e a professora Exilda, vinculada à Universidade Federal do Pará. Começamos pela primeira parte do nosso título, Uma Docência Solidária. Quem é Henrique Silvestre Soares? Ou, como nós vamos terminar a nossa comunicação, pensando em Silvestre Soares como sentido mesmo da efemização, como sentido anfíbio. Quem é Henrique? Um acriano de Rio Branco, um professor do Centro de Educação, Artes e Letras, CELA, desde 1985. Esse ano, o professor Henrique completa 35 anos de Universidade Federal do Acre, com trabalhos prestados nos cursos de Letras Espanhol, Letras Português, Inglês e Francês, e também no curso de Pedagogia. Henrique é autor, é diretor e autor teatral. É um intelectual múltiplo, um intelectual que nós já percebemos pela foto, né? O FAC, Docentes em Greve. O intelectual em ação, como diria o Eduardo Said, as reflexões desse intelectual, deste poeta e deste diretor, e especialmente deste professor do curso de letras. Uma docência solidária porque expressa uma prática pedagógica centrada nas práticas de leitura, as leituras que Henrique faz e que articula e que consegue tornar-se solidário aos seus alunos no ato de ler, de interpretar o texto literário. Um olhar de leitor-escritor. Este professor Henrique, este poeta Henrique, ele começa a escrever ainda muito cedo, desde o período da infância. Então, ele já começa a ter contato com a escrita, com esse imaginário infantil, que é uma das suas temáticas principais da sua realização como professor. Discutir literatura infanto-juvenil. Mas também, Henrique tem uma formação na área de estudos literários na Unesp de Araraquara. Henrique é daqueles leitores, como diria Alberto Manguel, um leitor em errância. Um leitor que se faz na errância do texto, na errância da docência. Ele é portador de um olhar de leitor-escritor, pensando justamente a ideia da escrita como esse espaço de reconstrução, de ressignificação da sua experiência como professor, como docente, que atuando hoje como coordenador do curso de Letras Português da Universidade Federal do Acre, amplia seus olhares em relação à tessitura e à constituição do mundo. Estamos diante, portanto, de um olhar de um leitor, escritor que se coloca como múltiplo,
que se coloca como diverso, como nós veremos na leitura, análise e interpretação de seus poemas. O título desta comunicação vai buscar, no texto de Silviano Santiago, um caminho, um ponto de partida pertinente para nós pensarmos o conceito de entre uma literatura anfíbia. E a hipótese inicial que norteia a nossa reflexão parte dessa observação de Silviano Santiago. A forma anfíbia requer a lucidez do criador e também a do leitor, ambos impregnados pela condição precária de cidadãos numa nação dominada pela injustiça. Esse fragmento textual, retirado do capítulo do livro O Cosmopolitismo do Pobre, ele nos coloca diante desta literatura que se constitui num espaço terrestre, num espaço aquático. Uma literatura, como disse Silviano Santiago, anfíbia, que adota como perspectiva de sua representação este transitar entre os interlugares, entre essas experiências culturais. Uma forma anfíbia que se revela, no caso do docente Henrique, na constituição de uma poética, na constituição de poemas que exalam, que expressam efetivamente uma lucidez de criador e também dele como sujeito leitor, como produtor de sentido. E de uma nação, de uma cultura, né, de nações contemporâneas que comparecem à escrita de Henrique Silvestre com esse sentido de quebrar fronteiras, de irradiar essas fronteiras e fazê-las espaços de questionamento de toda a monologia do mundo e abrindo-se à polifonia das experiências contemporâneas. Assim, nós chegamos ao primeiro poema de Henrique Silvestre, intitulado O Rio e os Meus Olhos. A água me leva para a mata, que envolve o rio, me banha e cerca. O rio invade a mata, que me abriga, alimenta e envolve. Meus olhos são rio e mata. Sou eu, os meus olhos. O rio lava a mata, me alimenta. A mata engole todo o rio. Minha alma sobe e desce. Nesse rio eu sou. Estamos diante de um poema em que nos coloca diante dessa imensidão e dessa diversidade do rio. Estamos diante de uma água que nos leva para a mata e que nos ressignifica, e que nos reposiciona diante de um olhar poético a nos encaminhar para as chamadas ecologias dos saberes, como diria Boaventura de Souza Santos. Mas que ecologia de saberes são esses? Que conjunto de práticas, de saberes, de experiências comparecem a esse primeiro poema do escritor Henrique Silvestre? O rio das linguagens e vivências em deslocamentos. Se nós retornamos a esta primeira estrofe, a água me leva para a mata, que envolve o rio, me banha e cerca. O eu lírico deixa-se envolver pelo movimento desta água. E uma água que o leva para a mata. Ele se deixa envolver por essa imensidão. Uma segunda estrofe, o rio invade a mata, que me abriga, alimenta e envolve. Essa relação do espaço do rio, como essa terceira margem, como diria o Guimarães Rosa, né? E essa relação com a água vai nos constituindo, vai nos apresentando este rio que também é linguagem, que é também movimento, mas que é também instância de questionamento. Quando nós chegamos à terceira estrofe, o eu lírico declara: meus olhos são rio e mata. Olha essa ideia da fusão do olhar do eu lírico em relação ao rio e à mata. Esse espaço aquático e o espaço da mata, já também nessa inscrição do espaço terrestre, onde nós temos a fauna
e aflora, esse rio e os meus olhos, eles vão ganhando uma dimensão poética, uma dimensão axiológica e, especialmente, uma dimensão paradoxal em relação à constituição desse sou eu, os meus olhos. Olha a perspectiva fenomenológica, né? Essa importância das sinestesias, a importância da imagem poética, desse olhar que se desmembra e que se desconstitui a partir da evocação deste eu que está em construção. E aí, neste momento, nós vemos o contato do rio, das linguagens e as vivências que estão em deslocamento. Olha esse momento da última estrofe. O rio lava a mata, me alimenta. A mata engole todo o rio, minha alma sobe e desce. Nesse rio, eu sou. A constituição desse eu lírico no envolvimento tanto com o rio, com a alma e especialmente com o ser da sua poesia, ou como diria o Eliot, né? Qual é uma das funções da poesia? Fazer o indivíduo que a escreve refletir sobre sua condição social, sua dimensão estética, sua dimensão epistemológica, diríamos. Nesse rio, eu sou. Neste rio, Silvestre Soares se constitui como docente, como poeta, como escritor. Assim, nós chegamos à constituição de uma ecologia dos saberes do rio, das linguagens e as vivências que estão em deslocamento, seja por cada uma das estrofes ou dos versos que este eu lírico nos apresenta e se retece neste processo de leitura. Assim, chegamos a um momento importante da nossa comunicação de um anfíbio poético, um afrontar de fronteiras. Como acontece a constituição desse eu lírico, anfíbio e poético? É um movimento para entrarmos no segundo poema, Enchente 2. Elegantemente, sem pressa, o rio despe os barrancos, enquanto alisas, mãos ásperas, gestos bruscos, minhas costas, arrias minha calça, arrancas minha cueca e navegas sem rumo, sem licença, seguindo o mastro teu e dos batelões. Me visto com o último dia do mês, para me despir amanhã, com a primeira noite de outro, já não me sou. Desses dias e noites, sou o que me resta. O que atravessa o tempo de um tempo sem tempo. Esse segundo poema, cujo título é Enchente 2, ele vai nos apresentando a este ser anfíbio que se amplia a partir do momento em que cada verso vai ecoando na leitura feita pelo leitor, ou também na visualidade que este poema nos evoca. Este segundo poema é sensível à leveza, à rapidez, à exatidão, à visibilidade e à multiplicidade, como diria Ítalo Calvino, da memória do corpo e lugar amazônico em trânsito. Esse eu lírico que aposta na memória, não no sentido neoliberal, não no sentido mercadológico, mas no sentido de mapear essas memórias do rio, esta memória do ato de ver o último dia do mês, de estar sem pressa, do rio que despe os barrancos, essa ideia da prosopopeia, né, dessa atribuição de vida a esse espaço do rio. E esse espaço das releituras e reescritas do corpo poético em errância. Esse eu lírico que nós temos marcado nessas 4 estrofes é um eu lírico que tem o seu corpo relido e reescrito em uma constante errância, em uma pulsação ao tensionamento de estar enraizado nesta cultura, neste lugar amazônico, mas também poder falar de um rio
que é atemporal, de um tempo sem tempo. Assim, nós chegamos aos trânsitos da leitura, as chamadas ecologias. Chegamos ao terceiro. Nova Cidade Velha, para Francisco Saraiva e Isaac Melo. A cidade engoliu a cidade. Ou foi o rio que tudo leva, traz e fecunda, que levou a cidade? Cidade, rio e tempo. Tempo, cidade e rio. Tempo traz, leva, transforma o rio, a cidade. Fecunda, cidade. Debrucei meus olhos na areia molhada do rio, enquanto repousava uma juriti cantou, bem no galho das esquinas. Com esforço, ouvi o canto. Tarde. A juriti já era hoje. Silvestre Soares. Este terceiro poema confere a paisagem de uma nova cidade velha, uma espécie de antítese, né, de oposição, de como esse espaço urbano, e aí há uma definição de literatura amazônica, de literatura acriana, vinculada somente ao espaço da floresta, mas esse eu lírico está no espaço da cidade, da urbanidade, e lendo também essas contradições. Assim, este terceiro poema, ele confere à paisagem o poder de revidar o olhar, redimensionando o lugar do observador e da condição humana da natureza. A cidade engoliu a cidade. Ou foi o rio que tudo leva, fecunda e traz. Essa ideia do questionamento na primeira estrofe. Na segunda estrofe, há uma espécie de brincadeira, né, com a estrutura cidade, rio e tempo. Tempo, cidade e rio. A inversão dessas palavras, a utilização do tempo, né, na terceira estrofe. Essas ecologias do ato de ler ou das leituras em relação ao contato do espaço rural com o espaço urbano, especialmente esse olhar do sujeito, do eu lírico, que vai tecendo esse revidar o olhar, essa ideia do tensionamento, né, dessa condição humana, dessa condição de leitor em travessia que se revela no poema. Assim, pensando numa conclusão, a poética de Silvestre Soares cartografa uma errância entre ensinar e traduzir a diversidade humana. Se nós temos um docente que organiza suas práticas de leitura, que escreve, que é poeta, que é autor de teatro, como constituir esta poética de Silvestre Soares? Assim, nós podemos dizer que esta poética de Silvestre Soares hospeda a configuração de uma literatura no Acre, como diria a pesquisadora Laélia Silva na sua tese de doutorado de 1996. Ou ainda, com a ideia de que a poética de Silvestre Soares testemunha um signo poético a partir da Simone Pessoa, que escreve uma dissertação a respeito da escrita do docente e poeta Henrique Soares. Assim, nós percebemos que há nesses poemas um olhar transgressivo sobre a paisagem, o território e as subjetividades da Amazônia acreana. Em síntese, as ecologias da leitura na poética de Henrique Silvestre descortinam-se, apresentam-se ao leitor através de um poema, biblioteca, como O Rio e os Meus Olhos, um poema Labirinto, ou Enchente 2, e um poema Rizoma, A Nova Cidade Velha. Um espaço, três espaços poéticos onde nós identificamos um autor plural, com um grão da voz, como diria Roland Barthes, uma voz errante e transgressiva, chamado Silvestre Soares, com as suas ecologias da leitura e uma literatura acriana nesse perfil de uma docência e uma literatura anfíbia que se faz transgressiva.
Muito obrigado. Que bom, professor Hamilton. Para mim, particularmente, é um prazer ouvi-lo falar de um mestre, de um dos nossos mestres tão queridos, e principalmente ter a oportunidade de compartilhar esse momento enquanto ele ainda está conosco. Eu fico muito feliz, porque realmente não é só um grande poeta, um grande artista, também é um grande sujeito, um grande sujeito que está atravessado na nossa existência, nas nossas vidas, no nosso coração. Então, eu passo a palavra agora para você, professor Hamilton. Nós vamos abrir os debates, vamos abrir para questionamentos, que agora sim é o momento de nós trocarmos melhor ainda essas experiências. Agradeço a todos os comunicantes, e desde já reitero o prazer que é estar aqui e ouvi-los falar, compartilhar com vocês essa pesquisa linda que vocês estão fazendo, compartilhar com todos nós é de fato um grande feito. Não só por estarmos aqui, mas por poder ouvi-los, não é? Ouvir aquilo que vocês têm dedicado tempo, com tanto afinco, com tanto carinho, e saber o quanto essas leituras estão transformando vocês, enquanto essas leituras nos transformam, o quanto esse compartilhar é importante para que a arte, em todas as suas manifestações, possam exercer sobre nós aquele que é um dos papéis precípuos para resgatar o nosso resto de humanidade, num tempo tão doloroso, num tempo tão transformado, num tempo tão doído, nos resta a literatura, não é? E aí eu gostaria de, antes de passar a palavra para o professor Hamilton, retomar uma das falas que o Claudier e o Rui colocaram aqui, não é? A questão da poesia, não é? Humberto Eco já tinha feito a grandiosa pergunta: para que serve a literatura, né? E ele mesmo respondeu: não serve para nada. Não serve para nada. E os ouvintes ficaram abismados. Como assim? Humberto Eco vai dizer que a literatura não serve para nada? Ela não serve para nada, assim como o poema não serve para nada, no sentido imediatista das coisas. Então, eu suponho que quando o Manuel de Barros coloca tantas questões importantes aí, como disse a Natália, não é porque o Manuel de Barros acha que o poema, a poesia não serve para nada. Não serve para nada no sentido imediatista desse capitalismo que nós vivemos, que tudo é para ontem, as coisas já nascem ao morrer. Não é? Então, a literatura, uma das funções da literatura, principalmente, é essa de transformar, de resgatar, se eternizar no ser humano. Então, como a literatura não é imediata, o resultado dela não é imediatista, porque nós estamos falando de transformações que advêm da arte da palavra. Então, no sentido imediatista, a literatura, de fato, não serve para nada. É como um celular. Se eu compro um aparelho de celular agora, serve para quê? Para imediatamente fazer uma ligação. Se eu tomo um remédio, imediatamente é para curar uma dor. Mas a literatura não. A literatura ela vai no cerne do espírito, da alma. E é por isso que, para essas pessoas que procuram a utilidade, o imediatismo das coisas, de fato, para o ser humano imediatista, ela não serve para nada. Mas para nós, e para todos aqueles que sabem o poder que a arte é capaz de realizar, de ter, de operar em nós, sabe que essa literatura serve para muitas coisas. E é exatamente nesse sentido que eu passo a palavra agora para o professor Hamilton, e depois a gente retoma as nossas perguntas. Está bem? Obrigada. Muito obrigado, professora Exilda, pelo passeio que você nos propõe, né, nos apresenta pelo olhar de Humberto Eco. Eu fiquei lembrando, né, os 6 passeios pelo bosque da ficção do Humberto Eco, né, e que nós tivemos aqui, nesse momento da apresentação das 4 comunicações, um passeio pelo universo da narrativa, da ficção, com Torto Arado. Depois nós chegamos até o universo poético, com o universo das artes plásticas, com a questão das telas, como que isso vai nos constituindo como indivíduos, né? Na sequência, nós chegamos ao universo do conto de uma Conceição Evaristo e terminamos com o retorno à poesia. Então, nós passeamos aí pelos bosques do texto poético, do texto narrativo, e esse é o momento para a gente fazer provocações. Eu sempre penso esse instante aqui de escutarmos as comunicações, as falas, e tentarmos estabelecer diálogos e relações. E são trabalhos que estão muito conectados, né, nesse sentido das humanidades,
das linguagens, dessas experiências e os saberes transversais, e o tema da Abralic desse ano é muito instigante, né? Esses mundos compartilhados do universo poético, do universo narrativo, no sentido bem ficcional mesmo, dessa expressão. E eu queria começar fazendo uma provocação ao Claudeir. Falar do Claudeir é muito instigante quando ele nos apresenta um autor que está na ordem do dia, né, sendo discutido. Queria que o Claudeir abordasse um pouquinho, falasse um pouquinho mais sobre esses saberes da terra. Que terras são essas? A gente poderia pensar essas terras no plural e a trajetória das duas irmãs, né, Claudeir? A trajetória que você fala da importância da escola, né? Como que a escola vai sendo representada dentro dessa narrativa. Se você pudesse falar um pouco mais sobre essa representação da educação, qual o papel dessa educação aí representada dentro dessa narrativa do Itamar Vieira, né? Muito boa sua apresentação, essa articulação que você faz com a teoria e esse diálogo com a obra. Se você puder falar um pouquinho mais sobre essa questão da educação, agradeceríamos. Professor, eu particularmente, assim, eu fico encantado, lhe juro. Depois de uma apresentação aí sua, né, o senhor sabe que eu tenho uma admiração muito grande. Assim, quando o momento que o senhor está falando, né, parece que eu estou assim, entrando assim em transe, né, estou assim em nuvens, né, sonhando e vislumbrando exatamente tudo isso que o senhor coloca. E aí também muito boa, né, a apresentação da Natália, também, a antropóloga, né, e tudo, e também aí do Rui, né, e aí eu estava me questionando aí no momento da apresentação do Rui, quantas Marias nós temos de Brasil afora, né, de mundo afora. Aí quantas, até fazendo um puxado aí, quantas Marielles, né, nós não temos, quantas Marias, né, infelizmente, como eu tinha colocado no momento da apresentação, essa questão do preconceito, do racismo, dessa situação do colonizador, né, ter plantado, né, tudo isso em nosso território, né, que estava ali, eu posso até colocar a expressão, descolonizado, né, estava nu e cru, sem preconceitos, sem discriminação, né, sem mazelas, realmente. E aí, quando a professora Zilda também coloca aí na sua fala, nessa situação, né, tanto minha quanto do Rui, né, quando Humberto Eco, ele coloca, para que serve a literatura? Né, não serve para nada. E eu vindo de uma área, eu vim nascer de uma área da matemática, né, eu estou realmente apaixonado por essa literatura. Até solicitei uma amiga minha, que é formada em letras e já é mestra, né, pela Universidade Federal do Acre, eu solicitei a ela uma lista de obras literárias para mim estar fazendo ali as leituras, porque realmente é um mundo encantador. E quando o senhor coloca, o senhor gosta de provocar, né, professor? E aí, quando o senhor coloca exatamente de que forma, né, na obra Torto Arado, ele apresenta essa questão da educação. As duas personagens principais, uma delas fica exatamente dentro dos saberes da terra, né? Ela não sai daquele mundo, não sai daquele ambiente, enquanto que a outra, a Belonísia, ela se irrita com tudo aquilo que acontece. No momento em que ela vai abrir os olhos para o mundo, no momento em que ela casa com seu primo, né, Severo, no momento em que ela casa com seu primo Severo, e aí ela sai daquele ambiente e ela vai em busca de conhecimento. E no momento em que ela vai em busca de conhecimento, ela retorna para ajudar seu povo. Né? E a irmã que fica, ela faz até uma crítica com relação à professora, né, que foi lecionar e que... esqueci o nome dela agora, porque é muita informação. Dona Lourdes, o nome da professora, me lembrei. A professora Dona Lourdes, a própria Belonísia, ela diz o seguinte, ela diz que não suportava mais aquele perfume
enjoento da professora. Ela não aguentava mais estar ouvindo histórias de soldados, de médicos e de advogados. E que a professora era como se aqueles alunos fossem uma tábua rasa, né? Que eles não tivessem conhecimentos e saberes da terra. E no momento em que a educação, né, é formalizada dentro desse ambiente da obra, é que vai exatamente remeter esse distanciamento que existe entre o ensinar, né, o fazer pedagógico, dentro do contexto e da vivência do próprio aluno, e que muitas vezes nós, professores, em nossa prática pedagógica, a gente procura disseminar essa educação do colonizador, né? E impor exatamente essa história do branco, essa história do europeu, né? Essa história dos heróis, né? E que nós sabemos que no momento em que a gente é educador e a própria obra ela vai colocar isso, se eu tiver essa prática, eu vou estar apenas disseminando e contribuindo com essa política colonizadora que é tão prejudicial, né, em todos os setores e principalmente dentro da educação. Então, quando ele coloca aí, na minha concepção, quando ele coloca essa questão dos saberes da terra, é exatamente tentar valorizar tudo aquilo de saberes que aquele povo tem, que aquele povo domina e que aquele povo ele dissemina ali naquele meio. E aí a educação, nesse assentamento quilombola, ele foi feito de uma forma errada, né? Por quê? Porque trouxeram uma professora branca, uma professora que estava exatamente ali para reproduzir, né? E disseminar toda essa educação e essa cultura europeia e colonizadora. Então, eu visualizei até o presente momento, eu visualizei exatamente isso. Muito obrigado, Claudio. Professora Isilda, alguma intervenção aos comunicadores? Eu gostaria de começar aqui com a Natália, né, porque eu fiquei realmente bastante maravilhada, Natália, com sua pesquisa fantástica, de fato, realmente uma pesquisa muito bonita, porque eu penso que transpor, não é, para o papel esses, como dizer, jogos de linhas, de cores, contrastes, volumes, luzes, e fazê-los dialogar com o texto poético de Manuel de Barros não é fácil, não é? Tudo isso vai acabar conjugando uma dimensão que ultrapassa essa ideia de uma mera aventura sensorial e de uma mera visão que nós possamos ter. Então, eu realmente achei um trabalho bastante arrojado, bem significativo, de fato, e de uma riqueza esplêndida. E eu gostaria, Natália, de te perguntar, eu não sei se você já está com a pesquisa um pouco avançada para isso, mas eu suponho que sim, você já deva ter essa mola propulsora aí de escrita como um dos alvos a serem atingidos. Mas eu gostaria de te perguntar, Natália, o que te levou a conjugar essa busca de tentar conjugar essas duas leituras? Você trabalha com um ponto da semiótica muito interessante e você trabalha simplesmente com um dos poetas mais renomados que nós temos no país, não é? Então, o que te levou a unir, a tentar traçar essa perspectiva de união? Qual propósito te move a trazer esses dois textos como pesquisa? Qual o seu alvo principal? É isso, Natália. Depois eu faço a pergunta para o Rui também, porque eu achei interessantíssimo também. Sim, agradeço, Isilda, muito obrigada pelas palavras. Então, o que me levou a escolher o Manuel de Barros, primeiro que o Manuel de Barros é um poeta que eu acompanho já há muitos anos, que me toca profundamente, sempre me tocou profundamente, e com o estudo da antropologia, do perspectivismo ameríndio, eu trabalhei muito tempo com povos da floresta, né, tanto indígenas como populações extrativistas, eu sempre percebi essa cosmovisão ameríndia, né, esse modo de ver
dos povos aqui da Amazônia, esse modo de ver as coisas, né, ver o mundo, de leitura do mundo, né, como que é essa cosmovisão. E lendo o Manuel de Barros, eu falo, gente, o Manuel de Barros, ele lê o mundo dessa forma. Ele é um poeta que lê o mundo dessa forma, ele tem essa cosmovisão ameríndia nele, né, e da mesma forma, quando eu vi a primeira vez uma obra do Ivan Campos aqui, em algum departamento público, algum lugar tinha não foi nem uma exposição de artes, estava assim, algum espaço público, eu não lembro qual exatamente, eu passei por aquela tela e eu fiquei parada ali, parei o que eu estava fazendo, não sei onde que eu estava indo, fiquei ali apreciando, falei, gente, o que é isso? E fui procurar saber Ivan Campos, e fui atrás, fui vendo as outras obras dele, e fiquei impressionada. E analisando, eu percebi, eu falei, gente, é isso, é essa cosmovisão, é a mesma, ele não tem uma mente ocidental, ele tem uma visão ameríndia, né? Assim como o Manuel de Barros tem uma visão ameríndia. E aí eu gosto muito da literatura comparada, né, sempre pratiquei, né, durante a graduação, escrever, procurar sempre fazer esse exercício, né, e eu falei, não, vou pensar num artigo, né, escrever alguma coisa sobre essa comparação entre Manuel de Barros e Ivan Campos, a partir da forma como eles veem o mundo, e essa forma como eles veem o mundo é a cosmovisão ameríndia. Então tem toda uma discussão, é claro que eu não pude aprofundar muito, porque a gente tem um tempo, né, curto para a comunicação, mas tem toda uma questão que eu trato, né, porque são ontologias, né, são formas diferentes de ver o mundo, né, e por exemplo, o que o Rui trouxe através do texto da Conceição Evaristo, também é uma forma diferente de ver o mundo. A oralidade que ela traz no discurso dela, né, para não falar em texto, né, no discurso dela, ele é de uma outra ontologia, é de uma outra forma de ver o mundo também, né, e o ponto que eu bato, a tecla que eu fico batendo é que a gente tem isso na nossa literatura, a gente tem isso na nossa música, e não precisa ser índio para trazer a cosmovisão ameríndia, né, obviamente que eles são os próprios, né, mas nós somos herdeiros, né, e cabe a nós reconhecermos isso, sabe, a gente tem que reconhecer, independente da nossa origem racial, sabe, do que for, a gente tem isso na gente, né, e a gente tem que ter a coragem de assumir, de reconhecer, né, e de assumir. Então, e eu vejo isso no Manuel de Barros, eu vejo isso no Ivan Campos, da Conceição Evaristo, no Itamar Vieira, Torturado. Gente, ele coloca a terceira personagem é uma entidade. Que cosmovisão é essa? Isso daí não é europeia, ocidental, né? Então, é essa a grande questão que me move, e me moveu para fazer esse trabalho, essa pesquisa. Seu microfone está desligado, professora Isilda. Muito bem, Natália, obrigada. Eu te perguntei isso exatamente porque eu também percebi, não é, trazendo gancho com a sua fala, que em todas as telas que você apresentou, houve uma quebra aí, não é, entre, como é que nós podemos dizer, entre a horizontalidade da Terra e a verticalidade da natureza. Homem e plantas, homem e natureza, parecem se integrar, especialmente na última tela que você colocou aí, não é, essa integração, esse sujeito que, em meio a essas cosmologias, cosmogonias que nós temos entre esses povos, aí na última tela, se não me engano, do Ivan Campos, ela parece ter sido quebrada. Não me parece haver uma horizontalidade. Daí eu pensei que pudesse ter alguma coisa com o fato da sua primeira formação, não é? Já que
a antropologia, mas que te dá subsídios para isso. Mas muito bem, muito obrigada. Agora eu vou pegar o Rui, né? Não sei se o amigo quer emendar alguma pergunta, mas eu amei, Natália, muito linda a sua pesquisa, muito linda, especialmente porque valoriza o trabalho, não é? Valoriza o seu locus de enunciação. Fantástico, fantástico mesmo. Muito bom. O Claudei também, apesar de eu não conhecer a obra com tanta riqueza de detalhes, mas na medida que ele foi trazendo aí o enredo, realmente é uma obra digna de estudo, não é? Rui, recentemente eu orientei um TCC, quando eu estava vinculado ao curso de Letras Português, e nesse TCC que nós orientamos, coincidentemente, nós escolhemos o conto Maria, não é? E aí eu gostaria, Rui, também de te fazer mais uma provocação do que necessariamente uma pergunta, não é? Primeiro, parabenizá-lo, eu acho que são pesquisas como a sua que, na contemporaneidade, fazem todo sentido na construção de um sujeito minimamente humano, não é? Porque nós estamos aqui falando de um colonialismo que não mais se perpetua nas amarras físicas, mas eu penso que hoje ele é ainda mais eficaz, porque a gente continua arraigado, preso a certas práticas, a certos preceitos, que são colonialistas, mas que nos prendem através das ideologias da mente e de outras tantas coisas mais. Então, falar dessas formas de colonialismo contemporâneo nem sempre significa incluir aqueles que, de fato, fazem jus a essa reflexão, não é? Então, quando a Conceição trouxe a Maria, não só retrata a questão de uma personagem feminina, de uma personagem negra, de uma personagem historicamente relegada às margens, mas, na verdade, ela está falando de muitas outras Marias, que, assim como essa personagem, representação da vida real, assim como essa Maria, que faz parte dessas vivências da autora, não é? Essas escrevivências da autora, muitas outras Marias sofrem muitas outras formas de exclusão, de opressão. Então, eu penso que quando a Conceição Evaristo escolheu esse nome, escolheu o ônibus, escolheu o espaço de um ônibus, ela não o fez aleatoriamente. E muito menos quando ela trouxe um fim tão trágico, não é, de alguém que foi julgado e condenado sem nenhum direito a contraditório, sem nenhuma ampla defesa. A defesa dela, assim como as outras defesas que existem na sociedade hoje, são basicamente inaudíveis. Aqueles que ousaram defendê-la foram inaudíveis frente às ações. Então, Rui, eu gostaria de te perguntar em que medida você poderia nos ajudar a esclarecer com maior riqueza de detalhes quando você nos propõe estudar esse conto, não é? Que outras representações nós poderíamos inserir aí nessas Marias aí trazidas, não é? É isso. Rui. Perfeito, professora. Obrigado pelas suas considerações. E Maria é Exilda, Maria é Evaristo, Maria é a mãe da Evaristo, a Joana, Maria é minha mãe, Maria pode ser minha filha, né? Porque todos nós estamos sujeitos a essa violência, né? E quando a senhora coloca esses novos formatos de colonialismo, que a gente chega ao ponto, a eficácia hoje é tamanha de você chegar ao ponto do negro não achar que é negro, né? Ele põe em dúvida até a sua origem. E eu estou num processo de decolonialidade muito forte, porque eu fico brincando, mas eu sou branco ou sou negro? E o meu cabelo? Aí eu fico olhando para os meus antepassados, fico olhando para minha mãe, que é branca, mas meu pai de branco não tinha nada, mas eu sou branco ou sou negro, né? E moreno, eu sou Rui Moreno. Eu estou começando a implicar com o meu sobrenome, né? Porque moreno eu estou embranquecendo algo que não era moreno, era negro mesmo, né? Então eu quero tentar
responder a sua provocação usando a sua fala de agora há pouco, né? Quer dizer, o que fazer do nosso resto de humanidade, o que fazer com esse resto de humanidade que nós temos, né? Nós vamos repetir e perpetuar esse processo de exploração, de dominação, ou nós vamos tentar fazer como Bibiana e Belonísia, que Bibiana foi ser professora para tentar se rebelar contra a opressão, mas Belonísia, mas eu não posso descartar a Bibiana, que ela tinha o saber da terra, ela tinha o saber, o conhecimento tradicional. Então, o que fazer com o que me resta de humanidade, né? O que eu vou fazer para tentar melhorar essa humanidade? Eu acho que é isso que o professor Evaristo tenta trazer no seu conto e na sua obra, e fico pensando na apresentação de Natália. Ela comentou agora, e não é índio. E aí eu fico lembrando de um texto que o professor Hamilton nos apresentou, por um conceito de literatura afro-brasileira, de Eduardo de Assis Duarte, e que ao ler esse texto eu fico perguntando, mas quer dizer que então, por eu ser branco, eu não posso ser autor de uma literatura afro-brasileira? O que me resta de humanidade, então? Né? Então, eu não preciso ser índio para pensar como índio. Mas quem foi que disse que eu não sou índio? Quem nós somos? Eu fiquei muito, muito tocado com as imagens que Natália trouxe, não as conhecia. Vou procurar as obras do Ivan Campos, não, eu estou fugindo da sua pergunta, mas tentando me encontrar no que me resta de humanidade, para dizer para os colegas, para o professor e para a professora, que eu estou em conflito, eu estou em desconstrução, eu estou implicando com o meu próprio sobrenome, eu estou pondo em questão as minhas origens, tudo que um dia eu acreditei. Eu acho que eu já fui, às vezes sou, e espero não ser racista. Nossa, Rui, que lindo. Olha, ouvir você falar assim é ter convicção, é ter certeza de que as leituras estão fluindo em você, que elas estão, de fato, fazendo juiz àquilo que elas servem, né? Fico muito feliz em ouvir a sua fala, emocionada mesmo, porque, como a professora Maria Zilda Cury disse uma vez, a literatura nas nossas vidas é um fio de Ariadne. Talvez seja a única possibilidade de sair desses labirintos da vida, desses labirintos modernos, não é, que nos prendem. Eu gostaria de te deixar, Rui, apenas uma fala, que eu acho que tem tudo a ver com essa pesquisa linda que você está desenvolvendo, e tem tudo a ver com uma das temáticas desse nosso simpósio, que é pensar esses movimentos. E te confesso que eu demorei algumas leituras para entender por que o ambiente citadino, por que o ônibus, por que os sujeitos heterogêneos que estavam dentro do ônibus, e por que finalizar com a morte. Então pensa essas questões, Rui, que eu acho que você vai se maravilhar ainda mais. Muito obrigado por compartilhar a pesquisa a todos vocês. Espaço para você, Hamilton. Muito obrigado, professora Isilda, pelos comentários, pelas provocações, instigações, né, os instigamentos mesmo ao ato de ler, de refletir, esse momento de discutir o que pode a literatura. Eu vou abrir. Natália, Rui, tem alguma pergunta? Claudeir? Vocês querem fazer mais algum comentário para a gente já ir se encaminhando, né, para os fechamentos? Pode falar, Natália. Eu gostaria, Hamilton. Gostaria de agradecer, primeiramente, né, foi um prazer estar aqui com vocês, tudo muito convergente, né, achei que parece que a gente tinha combinado, vamos combinar, vamos fazer uma coisa que vai dar super certo, sabe, muito legal, adorei suas palavras, Rui, realmente é isso, sabe, a grande vantagem da inutilidade da poesia, da literatura é nos transformar, né. E
E também estou em desconstrução também, desde sempre, continuamos e vamos seguir, se Deus quiser, nos buscando cada vez mais, nos compreendendo uns aos outros. E minha observação é Silvestre Soares, gente. Silvestre Soares! Gente, foi um prazer de ser aluna dele também, e também da professora Simone, ou seja, estou muito bem, feliz, porque muito bem acompanhada, sabe? Muito bem tutorada pela Hamilton, Simone, Henrique, e gente, parece a poesia dele parece uma síntese disso, tudo que todos nós trouxemos, sabe? É incrível, fiquei muito feliz com esse trabalho que vocês apresentaram, a Milton apresentou, mas também compreendendo a professora Exilda e a professora Simone, que é uma homenagem a ele, sabe? Acho que é um grande demonstração de gratidão e amor mesmo, porque ele é uma pessoa incrível, que merece, um grande docente, um grande professor, uma grande pessoa humana, ativista, muito, muito bom, amei, parabéns, e assina embaixo, pode passar, ó, baixo assinado, que faço parte do fã-clube, totalmente. Permita-me uma fala, eu acho que eu quero apenas agradecer as falas da professora Zilda, agradecer todo o apoio e acompanhamento do professor Hamilton, dizer que esse momento com os colegas, e assim, eu me senti muito mais seguro a tentar abordar o meu tema após as falas do Claudeir e de Natália. Assim, agradecer muito, Natália e Claudeir, porque vocês foram, para mim, as falas de vocês, para mim, foi um grande suporte, foi de grande valia. E dizer que a gente, neste momento, a gente está fazendo algo de bom com aquilo que nos resta de humanidade. Obrigado. Muito obrigado, Rui. Queria partir, Claudeir, quer alguma palavra, algum comentário? Não, eu estou rindo aqui, mas eu vou até ligar minha câmera. Eu acho que agora a internet já dá para segurar, né? E aí o Rui assim, sempre engraçadinho, né? Ele, porque realmente, no primeiro momento, né, quando eu vi lá meu nome primeiro, né, o primeiro apresentar, meu Deus do céu, né, a gente fica realmente nervoso, né, apreensivo, mas no decorrer da fala e da forma, né, professor Hamilton, que o senhor vai conduzindo, juntamente com a professora Exilda, deixa a gente mais tranquilo, né, deixa a gente mais aberto para estar, né, dialogando, né, conversando e aprimorando, né, cada vez mais aí as nossas leituras, né, o nosso conhecimento com relação a essa temática. E, com certeza, daqui uns dias, nós estaremos qualificando, futuramente estaremos defendendo, fazendo a defesa final, mas diga-se de passagem, que não vai ser o título em si, né, vai ser exatamente o que fica, né, de cada encontro desse, de cada disciplina dessas, né, relacionada ao ser humano em que nós estamos nos moldando cada vez mais. Né? Bom seria se tivéssemos mais vagas, mais discussões como estas, né, para deixar realmente esse legado, né, de humanismo, de ensino, né, de linguagens. E assim, quando o Rui coloca lá que eu era, né, eu hoje me estou policiando mais, eu estou procurando ser um ser humano cada vez melhor, né, é porque realmente as aulas e as discussões, elas servem exatamente para isso, né, para que nós possamos exatamente nos tornarmos seres humanos melhores. Né? E assim, eu agradeço demais, professor, todas as suas orientações de coração. Quando os meninos aqui em Cruzeiro me perguntam, eu digo, eu não tenho orientador, eu tenho um anjo. Né? É um anjo que foi colocado para mim, ainda cito até o Rui, foi um anjo que foi colocado para mim e para o Rui. Né? Porque realmente esse cara que pega na mão, né, que diz como é que se faz, que orienta, que auxilia,
né? Então, assim, eu serei eternamente grato ao senhor, viu, professor Hamilton? E muito obrigado por tudo, senhor, a professora Exilda, a Natália, né, Natália agora com a sua fala e o Rui também, né? Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado, Claudeir. Passar a palavra à professora Exilda, se ela quiser fazer algum comentário para nós fecharmos a nossa sessão de comunicação. Professora Exilda. Então, vamos ao fechamento aí da nossa sessão de comunicação, nosso simpósio, né? Epistemologias errantes, comparatismos nômades, ecologias da fricção nas Amazônias, Áfricas e Américas. E quero dizer que foi um prazer estarmos juntos, todos aqui. Eu queria finalizar com uma citação, um recado dado por Antoine Compagnon, logo na introdução de Demônio da Teoria, ele pergunta: o que restou dos nossos amores? O que restou das nossas humanidades? O que resta das nossas literaturas em movimento? Na tarde de hoje, nós tivemos a oportunidade de acessarmos os amores, as humanidades, os traumas, as seguranças e as inseguranças. O que pode a literatura? O que podem as nossas pesquisas? Sensibilizar, questionar, friccionar ou intemporalizar as nossas experiências. Nós possamos nos encontrar amanhã, na nossa segunda sessão de comunicação, que inicia às 8 no horário de Brasília, né? E 6 horas aqui em Rio Branco. Tá bom, gente? Prazer estar com vocês. Grande abraço a todos e a todas. Igualmente, pessoal, prazer estar aqui. Parabéns para todos.